Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Secretário de Estado. Uma nota prévia para fazer minhas as preocupações do Sr. Deputado Miguel Nastal do nosso distrito e dizer que conto com ele na preocupação também em Mortágua da futura exploração do Caulinos. Falaremos brevemente para ver se não se repete o efeito da famosa barragem. Passando ao orçamento, dizer que, Sr. Ministro, eu não vou fazer considerações sobre a crise, há variedíssimas leituras, ela é uma realidade, independentemente das nuances que cada um de nós terá dela, mas uma coisa estará seguramente de acordo, Vossa Excelência, comigo, é que no momento de crise o setor da agricultura é uma excelente resposta e pode ser uma excelente almofada para a solução de alguns problemas graves, nomeadamente para o interior do país. E, portanto, a importância do setor e a importância do Ministério de Vossa Excelência é enorme neste panorama. E é por isso que eu vejo com alguma preocupação, e não irei fazer aqui uma análise dos números, mas vamos fazer aqui uma análise de resultados. O que importa é saber se nós conseguimos ter resultados e se há aqui algum elemento de esperança numa melhor ação do Ministério e numa melhor procura de eficácia do próprio Ministério. Porque o orçamento, ele reduz, há um decréscimo do orçamento, embora isso não seja significativo, mas também é verdade que ele, em termos de investimento, é de facto segundo. Mas também não deixa de ser curioso, ainda aqui de forma muito genérica, que para quem dizia, com um tom até de algum orgulho, que era o primeiro Ministério a cumprir as metas do prazo, ficamos sem perceber porque é que em despesa de funcionamento não se revê ou não se pode confirmar essa mesma eficácia. Há aqui um aumento de 8%, mas veremos. E é, portanto, falando em resultados, que eu gostava de dizer, Sr. Ministro, e tendo em conta a importância do setor, que é preocupante saber que desde 2005 não há um investimento modernizador do setor. Já aqui foi dito, o setor não tem tido praticamente nenhum investimento na sua modernização. Temos hoje 45 dos agricultores portugueses com mais de 65 anos. O setor não cria oportunidades para quem lá está e cria ainda menos oportunidades para que os jovens possam aderir ao setor. E, portanto, isso põe em causa o avanço do setor. Isso tem a ver com o PRODER. O Sr. Ministro fez referências que agora é que vai ser tudo tratado. O Partido Socialista diz que há dificuldades técnicas na avaliação dos projetos e que isso tudo será resolvido, mas a verdade é que a primeira fase terminou a 25 de junho e continuamos sem saber o total de candidaturas aprovadas. Chamamos isso algumas, não sabemos quantas, mas existem notícias de um elevado número de candidaturas não aprovadas. E essas gostávamos de saber exatamente quantos, porque há notícias que cerca de 80% das candidaturas vão ser aprovadas. E eu gostaria, Sr. Ministro, de lhe dizer para quando uma resposta clara das candidaturas apresentadas, quer as apresentadas, quer as aprovadas. E dizer, Sr. Ministro, isto é mais importante, porque imagina um agricultor da Beira, que vê agora a abertura do segundo período de candidaturas e não tem nenhuma ideia do que é que se passa anteriormente, o que é que ele deve fazer? Apresenta o mesmo projeto? Com que alterações? Com que melhorias? Como é que alguém pode candidatar-se à segunda fase se há um total desconhecimento do que é que aconteceu na primeira fase? Há aqui ou não uma tentativa encapotada de poupar dinheiro e, pela Secretaria, prejudicar eventualmente algumas candidaturas? Porque, de facto, há algumas divergências. Há até aquela divergência em que os formulários que são preenchidos pelos candidatos nada dizem sobre o IRC. Mas depois, quando há avaliação feita pelos técnicos do Ministério da Agricultura, é obrigatório uma aplicação da taxa de IRC. E há queixas, este pequeno elemento faz com que muitas candidaturas morram lá na licença. E, portanto, há aqui pouca clareza, há aqui um desconhecimento total, porque era perfeitamente legítimo que quem visse o seu projeto chumbado o pudesse reestruturar, o pudesse reformar e pudesse ir à segunda fase. E, portanto, isso não tem acontecido, eu gostava de saber porquê. E depois, Sr. Ministro, também falar do regimento de pagamento único. Eu volto o famoso RPU. Sr. Ministro, às vezes eu fico com a sensação que o Sr. Ministro ou não quer ser Ministro da Agricultura ou não é amigo dos agricultores portugueses. Eu já não vou tão longe porque tenho por si grande consideração e não acho que o Sr. Ministro tenha alguma intenção de prejudicar o país.
Mas eu gostava que me pudesse dar uma explicação racional. Porque é que, num momento de dificuldade económica, no momento em que a agricultura atravessa as dificuldades que todos os grupos parlamentares vão dizer, depois do pedido das associações dos setores, dos agricultores e até da disponibilidade da senhora Comissária para que o Sr. Ministro pudesse antecipar pagamentos, nada mais, nada menos de 400 milhões de euros, o Sr. Ministro não pede nenhuma autorização. Não utiliza essa ferramenta para poder ajudar os agricultores portugueses. Eu queria chamar a atenção que eu tenho aqui cópia de uma carta em que a própria Comissária diz que a Comissão autoriza os Estados-membros a pagar adiantamentos antes de 1 de dezembro. Mas depois responde, informo que até à data as autoridades portuguesas não transmitiram aos serviços responsáveis da Direção-Geral da Agricultura nenhum pedido nesse sentido. Ou seja, o Sr. Ministro deixou de lado e não conseguiu utilizar aquilo que é um elemento fundamental para a agricultura portuguesa. Depois dizer também, Sr. Ministro, na mesma linha de que o Sr. Ministro, porventura, às vezes pode ser só uma questão de distração, o Banco Alimentar contra a Fome, o ano passado, diz que distribuiu à volta de 9 mil toneladas de fruta. Eu sei, o Sr. Ministro sabe, todos sabemos, que há um conjunto de pessoas no país que muitas vezes não conseguem ter à sua mesa, na alimentação, uma fruta. Eu gostava de saber se acha normal que o Ministério tarde a fazer uso dos instrumentos legislativos para que o Banco Alimentar contra a Fome ou essas frutas possam ser distribuídas gratuitamente, ajudando não só os produtores, que podem vender eventualmente essas frutas a um preço mais reduzido, mas essencialmente que essa fruta chegue à mesa de quem delas precisa. É uma pergunta apenas para o Sr. Ministro para lhe dizer, olhos nos olhos, se reconhece nesta matéria algum lapso, algum erro, algo que devia ter sido feito e não foi feito. É uma pergunta simples, mas algo que é muito significativo para as pessoas. E também não queria deixar de lhe falar nos produtos tradicionais. O Sr. Ministro seguramente estava à espera desta minha pergunta e, portanto, vou facilitar-lhe a vida. Porque aqui também, eu também gostava de saber se reconhece ou não reconhece algum lapso, algum erro, alguma distração. Porque o Sr. Ministro tem tido declarações que são declarações, algumas com piada, do género, basta lavar as mãos e os produtos tradicionais estão salvaguardados, basta um mero papel, nenhum produto tradicional está em risco, e até tem feito um esforço para lançar algumas portarias. Portanto, o despacho, por exemplo, de 38/2008, em que perfeitamente ao arrepio daquilo que são o espírito e até a letra da lei dos regulamentos comunitários, que são de simplificação, de derrogações generalizadas, para que depois todos possam encontrar a sua melhor forma de produzir, fazendo crescer a economia, mas ao mesmo tempo garantindo a segurança da higiene alimentar, o Sr. Ministro faz despacho, como consta aqui, por exemplo, no artigo 2, a apresentação dos pedidos, ou seja, um agricultor, um produtor de um queijo da Serra da Estrela ou de um queijo de Nisa, que foi considerado um dos melhores queijos do mundo, é obrigado a chegar aqui a este despacho e vai à linha A e diz que tem que apresentar uma apresentação sumária do requerente quando a natureza, o objeto social e a representatividade do setor regional. Eu, de repente, digo, o que é que este produtor vai pensar? Mas qual representatividade a que nível? Qual é o volume de negócios? Qual capital? Isso é praticamente um estudo de viabilidade económica. Eu não sei se um produtor desse tem capacidade ou tem até meios de procurar elementos da mais-valia do produto, da penetração no mercado, tudo isso. Portanto, parece-me que, de facto, valia mais a pena que o Sr. Ministro adotasse aquilo que está no espírito dos regulamentos comunitários, que são, de facto, de simplicidade. E depois dizer também que acho estranho que, por exemplo, no mesmo despacho, diga que produtos fabricados em unidades artesanais sejam reconhecidos ao abrigo do decreto-lei que diz que são produtos tradicionais. Sr. Ministro, eu parece-me que um produto artesanal nada pode ser, mas também pode não ser tradicional. Eu posso ter uma forma artesanal, as famosas unidades de produção artesanal fazem coisas bastante modernas. Há aqui uma confusão. E por que não dizer-lhe até, para terminar, estou a chegar ao meu tempo,
de um outro despacho da Direção-Geral Veterinária, tem a ver com um abate com o famoso arroz de cabidela ou com o arroz de lampreio, que o Sr. Ministro dizia facílimo, nada está em causa. O Sr. Ministro fez um despacho que depois corrigiu e que diz que já se pode consumir no local. E a minha pergunta é simples, o que é isso de consumir no local? Pode-se fazer um abate no local, oferecer, por exemplo, uma IPSS? Pode-se comer só em casa? Pode-se vender no restaurante? É que não fica, são noções tão vagas que não ficamos sem saber se este consumo no local quer dizer apenas a célebre matança do porco para distribuição gratuita ou se pode comercializar. Se, por exemplo, um turismo de espaço rural, importante setor para a economia e para o turismo nacional, pode vender, ou se pode até fazer doação dos excedentes para as IPSS, tudo isso não fica claro. Porque, por exemplo, não introduziu aqui aquilo que são os ciclóstomos, mais conhecidos pela lampreia, que têm que ser cozidas vivas e, como sabe, setor importantíssimo para a economia no norte do país. Este despacho, nada disso sobre isso, e, portanto, é bom que faça uma terceira redação do despacho. E, portanto, Sr. Ministro, dizer que tudo continua ainda muito vago na defesa daquilo que são os produtos tradicionais. Eu gostava de dizer, Sr. Ministro, que o seu Ministério tem nesta matéria, grandes responsabilidades. Porque eu devo dizer que, se for ver, a melhor forma do país combater a globalização é também por via deste reforço, deste melhoramento dos produtos tradicionais. E terminava com uma única pergunta, que são as agroambientais. Mais uma vez, o Sr. Ministro aqui, um conjunto vasto de candidaturas, cerca de 25 mil, e apenas 55 aprovadas. O Sr. Ministro diz que tem o Ministério organizado, diz que tem um Ministério com verbas a aumentar, o PIDAC diz que é disso exemplo, mas eu devo dizer, Sr. Ministro, o Sr. Ministro corre o risco, tal é a frequência e a cadência com que o setor se queixa da falta de pagamento a tempo e horas, da falta de acesso aos instrumentos necessários para as candidaturas aos fundos comunitários, que o Sr. Ministro ainda vai ter qualquer dia uma associação dos devedores do Ministério da Agricultura. E, portanto, eu gostava que o Sr. Ministro juntasse um conjunto de respostas muito claras naquilo que é um sinal de esperança e um sinal da sua preocupação com o setor e com os agricultores portugueses. Muito obrigado.